Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do setor de galpões logísticos. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 160. Ele entregou de yield nos últimos 12 meses 9,18%. Vem sendo negociado a um PVP de 1,05, ou seja, ele está 5% mais caro do que ele realmente vale. Ele tem uma liquidez altíssima, uma liquidez até de boas ações, né? Lógico que não dá para comparar com ações, mas ainda assim, 10 milhões de liquidez diária é uma liquidez muito boa. E é um fundo que vem com uma boa valorização, a recuperação do seu cenário. Ele valorizou 7,66% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Por que eu quero mostrar esse gráfico aqui? Porque eu gosto muito de mostrar fundos de tijolo se eles conseguiram fazer uma recomposição, uma valorização dos seus ativos, né? Então esse fundo é um fundo bem antigo na bolsa. Lá nos idos de 2010, mais ou menos, ele veio na base R$1.000. Então, hoje, se a gente já acha que um fundo de base 100 já está meio fora do que o mercado, você está vendo que muitos fundos estão migrando para a base 10, né? Então, esse fundo era de base 1.000, ele desdobrou para a base 100, só que na época, quando ele desdobrou, note que ele chegou a valer ali, ó, R$1.400. Então, quando ele desdobrou para a base 100, é como se fosse R$140. Esse movimento não foi muito bem visto, o mercado não gostou muito, então ele começou a ser negociado a 137, mas chegou no pico antes da pandemia a R$217. Isso aqui a gente vai ver melhor, porque aí já tem um histórico mais próximo. Então aqui a gente vê com mais exatidão. A gente pega ali desde 2018, mas note, é um fundo de base 100, que no momento que a nossa economia estava no ápice, ele chegou ali a R$220. Então vamos lá, atualmente ele está a 160, mínima de 156, tudo isso no último ano, né? E máxima de 167. Lá nos idos de 2018, esse fundo estava ali na casa de 130 e poucos reais. O ano de 2019 foi um ano de euforia para o mercado de fundos imobiliários. Então esse fundo chegou por vezes ali a 160, 150 e pouco. Mas no final de 2019, ó, isso aqui foi euforia do mercado, chegou a 220. Vem a situação pandêmica, as suas cotas caem lá para incríveis R$120. Ele se recupera rapidamente, voltando a 180, próximo de 200. Mas depois de 2020 para cá, começa a ocorrer muita vacância, muito problemática de questões pandêmicas e tal. Então começa a recuar, 180, até que ele fica lateralizado. Então desde mais ou menos fevereiro de 2021, para final do ano 2021, o fundo saiu desse patamar de 180 e normalizou a mais ou menos 160. Teve alguns picos para cima e para baixo, mas ele vem mais ou menos lateralizado nessa faixa, chegando ali por vezes próximos de 170, 180, mas ele está agora nessa faixa aí de R$160. Voltando aqui para o site, o que a gente consegue observar? Aqui a gente vai ver algumas informações a respeito do fundo, o nome, CNPJ, fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de galpão logístico, ele tem indústrias ali também, né? É um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Taxas, realmente é essa, mas nós vamos ver lá dentro do relatório, é 0,6 ao ano, uma taxa até que baixa, né? Vacância de 10% é essa, mas a gente vai deixar para ver dentro do relatório. É um fundo que já conta com 424 mil cotistas, é um dos maiores em número de cotistas da nossa bolsa, e ele conta com 33 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente 153 e é um dos maiores do nosso mercado também em termos de valor, né? Ele vale 5 bilhões e 170 milhões de valor de mercado. E o último rendimento anunciado está na casa de R$1,10. Mais abaixo aqui a gente vê informações no quesito de rentabilidade, né? E aí sempre eu gosto de alfinetar. Por que eu investiria em renda fixa, em fundos imobiliários ou ações, se renda fixa está me rendendo 13,75% quando foi o ápice da renda fixa? O mais comum é que a nossa Selic ela orbite ali de entre 4, 6, 8, no máximo 10%. Isso bruto, né? Então, note, esse fundo aqui, que as pessoas acham ele caro, acham que ele não entrega um rendimento muito bom, nos últimos 5 anos, a rentabilidade dele foi altíssima. Foi o dobro da Selic. Então, o CDI do período foi de 42%. A inflação do período, 31%. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, 37%. E esse fundo ele está se comparando às ações pagadoras de dividendos, entregando 73%, enquanto o IDIV foi de 80%.
Então, esse é um dos motivos que eu invisto em renda variável. Agora, recentemente, na data que eu tô gravando esse vídeo vai ao ar, ele tá com quase 2 semanas de antecedência. Teve um comentário lá no nosso grupo dos membros, é bem ativo, tem sempre bastante comentários lá. E um membro lá estava totalmente triste, porque a carteira dele está em baixa, está negativa, está com prejuízo, entre aspas, né? E ele preocupado com isso. Mas se você observar para o longo prazo, no longo prazo, os ativos tendem a ter bom resultado, tendem a ter boa performance, lógico que bons ativos. Então, se você investe visando renda, visando que seus ativos tenham uma performance no longo prazo, se você olhar para o curto prazo e olhar somente para o agora, né, olhar somente para a cotação, você vai ficar um pouco entristecido. Então, isso aqui não é um fator que me afeta tanto. E aqui mais abaixo a gente vê a entrega de dividendos, tá? E por que eu quis mostrar aquele valor do fundo? Porque esse é um fundo que, querendo ou não, ele saiu de base 1.000, depois ele veio para base 100, mas um fundo de base 100 que hoje custa, ele vale 150 e poucos reais, 160 reais. Então, quando você investe em fundo de tijolo, você busca que o fundo consiga valorizar o seu patrimônio. Então, isso aqui aconteceu. Outra coisa que se busca é que o fundo consiga ir melhorando os dividendos entregues. A gente também vê isso nesse fundo. Então ele melhorou bastante o que ele conseguia entregar. E a gente vê uma entrega... a constante já aumentou. Com alguns degrauzinhos aqui ela aumentou. E de uns tempos para cá o fundo vem conseguindo também gerar bastante resultado com esses não recorrentes aqui, ó. Só tem que tomar cuidado, porque isso aqui você não pode contar que sempre vai ter. Depende do ciclo de mercado, depende se o fundo vai conseguir fazer vendas com lucro ou não. Então não pode contar que sempre vai ter esses não recorrentes. E aqui a gente vê as entregas do fundo, né? Então ele está estabilizado nesse patamar de 1,10, sendo que a receita que o fundo consegue gerar hoje, atualmente, é na casa de mais ou menos 90 centavos. E esse 1,10 é em razão desses não recorrentes que o fundo vem gerando. Então eu acho que entre 90 e R$1 é mais ou menos hoje a capacidade que o fundo está entregando. E aí, por enquanto, nos semestres, o fundo vem entregando as reservas aí dos lucros que ele fez. Então, ele entregou 1,50 recentemente aí no mês 7 e provavelmente agora, para dezembro ou para janeiro, acho que acredito que seja janeiro, ele deve fazer um anúncio aí de reservas que ele tem feito aí. Mais abaixo aqui a gente vê o yield médio do fundo. É um fundo que o mais comum para ele é que ele rode na casa de 0,5%, 0,6%, esse é o mais comum. Mas atualmente ele conseguiu melhorar a performance aí, entregando na casa de 0,7 mais ou menos de média de yield. Lógico que quando vem esses não recorrentes, vai lá em cima. Então por isso que o ideal é não olhar somente o yield do mês, e sim o yield acumulado. Então pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês agora formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo aqui, considere fazer uma doação para o Pix do canal. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado vocês que doam para o nosso Pix. Obrigado de coração. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os nossos canais Amuinvest, Amufiagro. Bem recentemente conseguimos também, tá? Lá no canal Amufinfra e o canal Amudicas. Todos esses canais contam com o clube de membros. Membros, você vai apoiar aqui o nosso trabalho. É um valor bem baratinho, irrisório, a partir de R$ 2,99 por mês. Mas é isso que sustenta o nosso canal. Os membros carregam o canal aqui nas costas. Além de vocês apoiarem, vocês ainda têm vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos. Os vídeos estão sendo gravados com a média de 1 semana a 2 de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo e participa lá do nosso grupo fechado. Quem é membro também tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Se você quiser saber mais a respeito dessa planilha, veja os vídeos de rumo aos 50 mil com pouco dinheiro ou os tutoriais de preenchimento da planilha. Lá você vê mais na prática essa planilha. Essa planilha vai te ajudar no controle dos seus ativos e na sua declaração de imposto de renda. Além do mais, se você estiver em dúvida em que investir, a planilha te auxilia para encontrar quais ativos seriam os mais práticos para se investir no momento. É uma planilha barata e acessível e com muito custo-benefício, ela vale muito a pena. Então, compre a planilha, porque além do mais, vocês vão estar nos apoiando. Outra forma de apoio aí, nós temos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, fácil aprendizado, fácil entendimento e com muito conteúdo que vai agregar para vocês. Considere fazer aquisição desses e-books, porque, além de tudo, vocês vão estar apoiando o nosso trabalho. Então, obrigado vocês que nos apoiam aí de todas essas formas aí de apoio financeiro.
eu não poderia deixar de agradecer aos membros do canal. No canal Amu Invest, os últimos membros aí, ó, o Bruno, o Leonardo e o Rodney, todos renovaram o clube de membros, são membros antigos aí no canal, tá? São membros que têm bastante tempo. Muito obrigado pela renovação do clube de membros. Lá no canal Amufiagro, o Alexandro, o Antônio, F. Barros, Giovanni, Rafael, todos também são membros aí que vêm no canal já há algum tempo, renovando o clube de membros. Então, muito obrigado, vocês membros, carregam o canal nas costas, vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, obrigado de coração. Então, pessoal, aqui agora já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório, na minha opinião, até que completo, apesar de não ser tão grande, ele tem 15 páginas, mas você consegue desdobrar e aí ver com detalhes cada um dos imóveis se for do seu interesse. Então aqui é o relatório mais recente publicado pelo fundo. Aqui a gente vê o seguinte, ó, quanto é que o fundo, na época de fechamento do relatório, ele chegou a ser negociado a 158, valendo 153. É um fundo que vale 5,3 bilhões, o número de cotistas de 424 mil cotistas, né? E o último rendimento entregue. Área bruta locável. O fundo tem 1.400.000 metros quadrados de área bruta locável. O último dividendo, o dividendo médio do fundo. A alavancagem do fundo na casa de 12%, que é uma alavancagem bem tranquila, na minha opinião. E um ponto muito ruim, muito negativo do fundo é isso aqui, ó. Hoje ele conta com a vacância de 10%. Uma vacância, assim, não é baixa, tá? Então esse aqui já é um dos pontos negativos do fundo. Se mesmo no momento que ele tem 10% de vacância, ele está conseguindo entregar o que ele está entregando, se houver uma melhora aqui desses indicadores do fundo, ele tende a voltar a começar a performar bem melhor, né? A vacância financeira é de 4,6%. O que isso significa? Ora, pode ser que ele alugou, pode ser que gente saiu e está pagando multa, pode ser que, eu acredito que seja isso, tá? Que ele desenvolveu imóveis, o imóvel ficou pronto e eles ainda não conseguiram alugar, tá? E aí tá tendo alguma RMG em cima disso. Então, às vezes, está a vacância física maior e a financeira é menor porque ele está recebendo por esses espaços vazios, ou em forma de multa, ou em forma de algum desconto, alguma coisa nesse sentido. Comentários do gestor. Então, em outubro, aqui ele vai falar todas essas partes de onde que gerou a receita, já de forma resumida, para você ter noção o que o fundo está conseguindo realmente gerar, ó. Então, o fundo receitou 1,37 por cota, tá? 46 milhões. Descontando todos os custos do fundo, como alavancagem, com despesa operacional, o custo pela vacância que o fundo possui caiu para 1,16. Então, realmente, ele gerou 1,16 de resultado final. E isso aí, ó, teve questões extraordinárias, não recorrentes, tá? O que isso teve? A venda de um imóvel que gerou 2 centavos no mês e um aluguel trimestral da Volkswagen que gerou 34 centavos no mês. Contudo, se ele recebe mais aqui, ele dilui durante os outros meses, tá bom? Aqui eles continuam dizendo, né? Continua dizendo que eles veem uma boa melhora do lado comercial, que está tendo mais procura pelos imóveis vagos e realmente vem mostrando que eles têm começado a conseguir fazer locações, ó. Então aqui, ó, em outubro o fundo a vacância foi apurada em 10% e a física de 4,6%, vacância física de 10%, financeira de 4,6%, motivada pela saída desse GEL, Cone 06 aqui e o Skytex, aqui foram quem saíram. Só que aí ele teve diversas aqui pessoas que entraram. Eu não vou ler um por um aqui para vocês, mas eu acho que se o fundo for do seu interesse, se você gostar desse fundo, seja interessante que você leia cada um desses aqui. O fundo tem 1.400.000 metros quadrados. Então ele conseguiu algumas locações, ó. 4.000 metros, podendo mais 3 vir, mais 5 aqui, locou mais 1.400, mais 6.000, mais 10.000. Então, aos pouquinhos, aqui está acontecendo quase igual o Rect lá. Ele está locando bem pouquinho, mas aos poucos ele vem diminuindo a vacância. Já chegou a ser preocupante, na casa de 20%, tá? Depois a gente vai ver isso no decorrer aqui do relatório gerencial. Na questão técnica, sim, ele vai falar sobre que o fundo, esse é um dos pontos bacanas do fundo, ó. Eles ficam fazendo reformas, ficam fazendo ajustes, pequenas obras aí, para manter sempre os imóveis de forma atrativa. Então aqui ele mostra um por um os ativos onde eles estão fazendo algumas pequenas reformas e tal. Isso é interessante para ver que a gestão está também fazendo um bom trabalho de gerir os ativos, né, de administrar os ativos. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O que eu acho interessante, tá? E nesse ponto aqui, assim, infelizmente eles não fazem. Seria interessante que o fundo trouxesse pelo menos 6 meses aí, né? Todo detalhado, e eles não trazem. Então, entre aspas, para mim isso aqui é um pequeno defeito do DRE deles. Aqui ele traz o relatório de outubro e setembro só, né? Mas, menos mal, que aí também ele traz o acumulado de todo o ano e dos últimos 12 meses. Menos mal, mas eu gostaria que fosse detalhado os últimos 6 meses, pra gente ver a evolução ou não, né?
Note que esse mês ele recebeu mais, ó, como ele já mostrou ali que ele recebeu um valor a mais ali por questão daquele não recorrente lá da Volkswagen. No mês passado ele recebeu 25 milhões de aluguel e esse mês ele recebeu 38 milhões. Ele gerou aí 6 milhões aí de rendimento imobiliário, né? Provavelmente dos FIIs. E aí ele teve uma receita alta, provavelmente o dinheiro estava em caixa que não alocou, ó. 4 milhões e 700 e reduziu para 1 milhão e 200. Mas no geral, de 36 milhões que ele gerou mês passado, esse mês gerou 46 milhões. Despesas do fundo. Então a alavancagem do fundo, ó, é 3 milhões e 400, 3 e 200. Gastos com imóveis, que aí vai desde IPTU, vacância, o que ela gera, né? De 1 milhão e 200 reduziu para 686 mil. E aí a taxa que vai realmente para o bolso da gestão, 4 milhões e 300 reduziu para 3 milhões e 100. Então a gente vai calcular, só que ao invés de eu calcular aqui baseado somente em outubro, eu vou pegar os últimos 12 meses que eu acho mais justo. Então, que aí tudo que tiver de não recorrente entra aqui no bolo. Nesses últimos 12 meses, o fundo gerou de resultado 442 milhões. Despesas financeiras foi alavancagem, a gente não vai somar isso aqui. Custos do fundo também não vamos somar. E o que vai para o bolso da gestão, a gestão apurou ali 31 milhões de despesa. Isso vai para o bolso da gestão. Então vamos ver o que esses 31 milhões representa frente aos 442, que é o total que o fundo receitou. Então, ó, 31 milhões, 145 mil, que eu vou arredondar para 146, vezes 100, dividido por 442,956. Então a gente vê que as despesas do fundo estão na casa de 7%. Eu acho uma despesa totalmente aceitável, tá? É uma despesa bacana. Até 10 ali, eu acho uma despesa ok. De 10 a 15 eu já acho careira, mas ainda se me posicionaria. E acima disso aí eu já acho uma despesa já bem careira. Então, nesse ponto aí, parabéns para a gestão. Aqui ele mostra, né, como é que... O que tanto a vacância quanto os descontos que o fundo está dando. Em algum momento, ó, 1 milhão e 400 vai voltar para o fundo, porque carência e desconto que foi dado, sabe? Então isso aqui é bem interessante. E caso ele consiga preencher essas vacâncias do fundo, pode trazer mais 3 milhões aí para o fundo. Então, pode ser que ele receba aí quase 5 milhões de resultado extra, somente resolvendo essas duas situações, né? Então, bem interessante. Aqui ele mostra multa, atraso, antecipações, né, para o pessoal que deixou os imóveis. Então, ele mostra mais ou menos como é que é as receitas potenciais do fundo aí. Aqui a gente vê o que gera, né? Então, ele gera vários resultados não recorrentes, ó. Esses amarelos aqui, ó, são tudo ganho de capital com venda de imóveis. Então, volta e meia tem alguns trocadinhos também sendo recebidos aqui, ó. E aí, o que a gente consegue observar? Que sem esses não recorrentes, quando os não recorrentes não estão aparecendo aqui, ó, ele gerou 71 centavos, 76, mas conseguiu gerar 1,12, 98, 1,20. Então, mais recentemente, o que a gente consegue observar? Na média aqui, ó, conseguiu gerar 88, 82, 1,16. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Na média, atualmente, ele consegue gerar entre 90 centavos e R$1. Esse é o resultado mais recorrente do fundo, sem esses ganhos de capital dele. Então, você não pode olhar também para 1,10 achando que realmente é o que ele está conseguindo gerar. O interessante do fundo é isso aqui, ó. Olha que interessante. Ele já chegou a ter saldo de 2,57, 1,8, 1,97, 1,60. E aí, quando dá os não recorrentes, ó, de 2,57 reduziu para 1,8. Aí começou a conseguir acumular resultado do fundo. Depois, ó, ele entregou 1,50, o resultado do fundo o acumulado caiu para 1,3. Ele chegou a entregar, chegou a fazer saldo de 1,49, 1,27, 99 e 1,5. Então agora ele está mantendo esse resultado. Ou seja, nos outros anos, quando era aqui, ó, mais perto do final do ano, ele tinha um bom saldo, né? Ele tinha um bom saldo aqui a distribuir. E nesse ano a gente não está vendo esse bom saldo. Então pode ser que para janeiro ele opte por segurar esse resultado aí acumulado dele. Pode ser que ele não distribua. Então pode ser que nesse janeiro de 2024 aqui, que apesar de estar aqui, ó, dezembro, ele anuncia em dezembro, mas paga em janeiro, tá? Então pode ser que em dezembro agora ele não faça, ele não pague lá em janeiro um resultado extraordinário. Aguardemos para ver. Aqui ele mostra a rentabilidade, essa parte eu costumo pular. E eu gosto de ver isso aqui, ó, a evolução do número de cotistas. É um fundo que, apesar de tudo, ele vem ganhando mais gosto no mercado. Saindo num patamar de 334 mil cotistas para atualmente 424 mil cotistas. Ele vem numa boa crescente aí nos últimos meses, né? Aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo e o que me chama a atenção. Tudo aqui, ó, o fundo, ele tem 4 bilhões e 500 milhões em imóveis. Esse fundo, apesar de ser um fundo de tijolo, olha o tanto de ativos que ele tem
de setor de papéis. Então ele tem 388 milhões em FIIs. Então ele é maior que muitos FOFs que a gente tem no mercado. Ele tem 252 milhões em CRIs. Então ele é muito maior também que vários fundos de papel que a gente tem no nosso mercado. Só em dinheiro parado em caixa, ele tem quase 500 milhões em LCI. Ele tem ainda em renda fixa, mais dinheiro parado em caixa, 196 milhões. E saldo a receber futuro, ele tem 49 milhões. E aí, o que é a alavancagem do fundo? Ó, a alavancagem do fundo é 753 milhões. Poxa, se você observar 753 milhões frente a um fundo desse patrimônio gigantesco, né? Não é nada preocupante. Ainda mais o seguinte, só com o que ele tem aqui, ó, se ele quiser se desfazer dos CRIs e dessa LCI, ele tem recurso de liquidez para bancar essa alavancagem que ele possui. Ou seja, qual o risco da alavancagem para esse fundo aqui? Na minha humilde opinião, nenhum, é nulo. Então eu vejo isso de forma bem tranquila. Eles detalham aqui qual os recebimentos no curto prazo ou no longo prazo. Então no curto prazo, ó, ele tem valores de alavancagem a pagar e ainda tem a receber 30 milhões no curto prazo aqui, ó. Depois, de 6 meses a 12 meses. Aqui é curtíssimo prazo. Aí curto prazo, dentro de um ano. Aí ele tem a receber ainda 2 milhões, mas aí ele tem valores altos a pagar aqui, ó. Ele tem 39 milhões a pagar. Depois, aquisições que ele fez aí para pagar com prazo maior do que um ano. Aí ele tem valores altos, 40 milhões, 100 milhões, 100 milhões, 300 milhões, 33 milhões. Tudo que tem entre parênteses é valor negativo, é valor que ele tem que pagar, tá? 1 milhão, 2 milhões, valor a receber, 2 milhões e 14 milhões aí. Então ele tem bastante valor a pagar aí, mas, como a gente viu, ele tem também disponibilidade, ele tem... Acredito que ele consiga arcar isso com tranquilidade. Aqui a gente vê os imóveis que ele possui e o percentual que esses imóveis representam, tanto do valor patrimonial quanto da receita. Para mim, eu prefiro olhar mais para esse campo da receita. Então aqui, ó, esse HGLG Itapevi é 2,53% da receita. DCR é 6% da receita. DCC, 7% da receita. Então, o que tem que olhar com mais carinho são esses ativos que representam mais, ó. Então, esse CLE, se eu não me engano aqui, vai ser esses 10%. Esse DCB, aliás, ó, vai ser 10% da receita. Esse HGLG Duque de Caxias vai ser 16% da receita. Então são... E esse Vinhedo também, HGLG Vinhedo, 13% da receita. Então seria interessante, se você tiver interesse nesse fundo, que você vá lá e abra a respeito, que lá vai ter o detalhamento de um por um desses imóveis. Abra a respeito desses aqui para você ver se você vê com mais detalhamento, tá? Com mais carinho. Aqui a gente vê a quantidade de imóveis que o fundo possui. Se eu não me engano, ele tem 20 e poucos imóveis. E aqui é um ponto que me chama a atenção da gestão. Esse fundo já teve vacância, tá? A física. Já teve vacância física na casa de 14%. Chegou a subir para 20%, que foi um ponto muito ruim. Reduziu para 15%, 16%. E mais recentemente reduziu bastante, ó, para 10%. O ideal é que consiga reduzir isso aqui para pelo menos 5%, tá? Para no máximo 5%, que seria algo muito mais controlado. Outro ponto interessante é que você vê que a gestão vem fazendo um bom trabalho, pelo menos na minha opinião. O aluguel médio por metro quadrado, ó, que era na casa de 24, 25 e atualmente, ó, já está conseguindo chegar aqui nos R$26 por metro quadrado, então bem interessante. Vencimento dos contratos. Então, como o fundo tem bastante diversificação, e isso é um ponto de atenção também que tem que se observar. 3% dos contratos vencem agora, esse ano, 10% ano que vem, 14% em 2025. Então tem que ficar atento, né? Porque isso aqui pode impactar o fundo. E aí, a partir de 2027, vai vencer bastante percentual dos contratos. O AULI, né? Que é o prazo médio dos contratos, é na média de 4 anos. É um prazo curto, né? E revisional dos contratos, que pode trazer aumento dos aluguéis. Ó. Esse ano, 27% dos contratos teve revisional. O ano que vem vai ter mais 26%. Então pode ser um bom ano aí, um aumento dos dividendos. 2025, 12%, 8%. E aí, a partir de 2027, 27% pode ter revisional. Então pode ser que o patamar recorrente do fundo aí aumente durante esse ano e o ano de 2024. Quando tem revisionais, a maioria delas se dá ali no início do ano, em janeiro. Mas tem também em fevereiro, março, agosto. 80% dos contratos são renovados aí por IPCA, mas tem também renovatórias por IGPM. E aqui é mais um ponto de atenção. Esse fundo aí tem 13% na mão de um único inquilino, que é a Volkswagen. Já chegou a ser um percentual altíssimo. Com essa última subscrição que o fundo fez, que ele aumentou o seu patrimônio para 5 bilhões, diluiu muito a Volkswagen. Já chegou a ser 20% de receita do fundo.
Então hoje já está num patamar mais aceitável. Isso aqui para mim já ficou bem mais tranquilo. Mercado Livre com 10% e os demais aí são bem menores aí o que eles representam para o fundo. Ainda assim, se Volkswagen sair, pode impactar e machucar muito o fundo. Então isso aqui é um ponto que é necessário que o fundo cresça ainda mais para que a Volkswagen represente menos aí no portfólio. Mas ainda assim é um fundo que tem muitos inquilinos, né? Então eu não vejo como... Já chegou a ser um ponto muito arriscado, já diminuiu bastante esse risco para o fundo. Quase que 70% de seus contratos são típicos e ele ainda tem 32% de seus contratos de forma atípica. Ele tem aqui a classificação dos seus ativos com padrão de qualidade. 20% é melhor padrão AAA, 55% é padrão AA, quase 10% com padrão A. Ou seja, a maior parte do portfólio é altíssima qualidade. Aí ele vai ter ali 10% com padrão B e vai ter ali mais 5% com padrão C. Então 15% do portfólio são ativos aí sem muita qualidade, mas não significa que sejam ativos ruins, né? Não é o último, como se fosse o top padrão aí do mercado, né? Então, pessoal, antes a gente continuar aqui no relatório, a gente ainda vai ver mais alguns detalhes a respeito dos imóveis, dos ativos do fundo. Eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí, você conhecia o HGLG, né? Você tem ele? Você acha que ele é um fundo caro, que não vale a pena? Você acha que ele é um fundo que é difícil de achar ponto de entrada? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu tenho esse ativo, na minha opinião, um dos melhores fundos do meu portfólio. E sim, ele é sempre um fundo, entre aspas, né? Com valor, com ágil e tal, mas isso aí pra mim é irrelevante. Se você quiser... Você tem que se posicionar em ativos bons, né? Se você quiser melhorar o risco da sua carteira. E mesmo esse fundo sendo um fundo de baixíssimo risco, eu acho que ele entrega a relação risco-retorno dele bem acima do risco que ele traz, sabe? Então, nesse ponto, por ele ser um fundo de pouco risco, eu acho ele um ótimo fundo. Agora, lógico que se você colocar um percentual alto do seu portfólio nesse ativo aí a performance da sua carteira tende a cair. Mas para uma carteira diversificada, acho que vale a pena você ter ativos seguros no seu portfólio. Eu tenho esse ativo e o fato de eu ter não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário, chegamos na meta que era chegar a 500 inscritos, desbloqueamos o clube de membros nele, mas agora a gente quer chegar aos 1000 inscritos para monetizar o canal. Então vá lá no canal Mufinfra e se inscreva. Nos ajude aí a chegar aos 1000 inscritos. Então passamos os 500, nos ajude a chegar aí aos 700, aos 1000. Muito obrigado vocês que vão lá no canal e se inscrevem. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nesses canais, siga, se inscreva, comente. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui para o relatório, a gente vê a alavancagem do fundo, que o fundo consegue diminuir essa alavancagem, né, com o passar do tempo, e acho que vai diminuir sim, sem muitos problemas. Atualmente, a gente vê que, entre aspas, né, a princípio, o fundo não vai conseguir pagar a alavancagem apenas com que ele retém de 5% dos seus resultados, né? 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses. Então, pode ser que para o ano que vem, o fundo precise diminuir um pouco do caixa que ele possua, um pouco daqueles ativos de liquidez que ele possua. E nos próximos anos, pode ser que ele precise ir diminuindo o caixa que ele tem ali. Mas ele tem caixa, sabe? Não é igual outros fundos que ele não tem reserva, não tem caixa, não tem ativos de disponibilidade, sabe? Então, é algo que, teoricamente, o fundo vai precisar mexer nisso, mas não vejo como sendo problemático, não. Ele diminui o patrimônio por um lado, mas aumenta o patrimônio por outro, porque ele diminui a alavancagem, né? Então, meio que um liquida o outro. Não vejo como sendo algo tão problemático. Aquele detalhe 1 por 1 dos CRIs que ele possui, eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Aquele mostra, nos últimos meses, né, os principais relatórios, fatos relevantes, qualquer coisa, você clica no link, você vai ver 1 por 1 dos fatos relevantes, tanto conclusão, rebalanceamento de carteira, ele mostra 1 por 1 alguns detalhamentos. Aqui ele fala do desenvolvimento que ele está fazendo num dos ativos, isso pode trazer um bom resultado para o fundo. Essa parte de desenvolvimento já chegou a ser 5% do portfólio, hoje caiu muito e hoje aumentou para 1,2%, eu acho interessante. E aqui ó, ele mostra 1 por 1 dos ativos, nem todos você consegue clicar como esse que ele está desenvolvendo, e como esses dois aqui também que ele possui. Eu abri 2 aqui só a título de curiosidade, ó. O HGLG Betim e esse TEC e tal. Por que eu abri esses dois? Porque são 2 ativos, ó. 79% de vacância.
E aquele outro lá que eu abri, ó, o Tectal, é 44% de vacância. Então aqui, você clicando, aí eu fui e cliquei aqui, ó. E você vê detalhes. Aqui você abre, né? Você clica em ficha comercial, você vê melhor com detalhes. Se você clicar aqui, você vê um vídeo para ver melhor o ativo, né? Isso me chamou a atenção, né? Eu acho, pelo que a gente vê das fotos aqui, que é um ativo bem novo. Então, acho que aos poucos ele vai conseguir alugar esse fundo, esse imóvel. Mas ele tá bem vazio, né? Então isso é um ponto de atenção aí. Me causou, não preocupação, mas me causou um certo espanto. E esse outro ativo, que esse sim é um ativo um pouco mais velho, né? Aí esse ativo aqui, ele tá com 40 e poucos % de vacância. Se você clicar em ficha comercial, você vai ver detalhes do fundo aí desse imóvel também. Voltando pro relatório aqui, ele vai trazer mais algumas outras informações. Aqui a gente vê que realmente a taxa do fundo é 0,6, né? E aí, entre aspas, isso aqui é um defeito do fundo, de trazer essa informação lá no final do relatório. Para mim, ele deveria trazer isso lá no início, mas faz parte do jogo. Aqui ele traz um glossário explicando o que é cada um dos termos que ele fala aí no seu relatório gerencial, e por fim é mais ou menos isso aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HGLG são somente essas informações. Para mim, eu acho ele um ótimo fundo, um dos melhores do nosso mercado, e eu gostaria de agradecer e reiterar todo o apoio de vocês, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que têm adquirido aí a nossa planilha de controle financeiro, os nossos e-books, vocês que se tornam membro ou fazem doação para o Pix do canal, muito obrigado. Lá no canal Mudicas nós temos e-books de português para concurso público, faça aquisição e nos apoie. Muito, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, forever.